Queria te convidar a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Nós vamos continuar de onde paramos, versos 18 até o 25, com a intenção de concluir hoje o capítulo 2 e ver então assim toda a narrativa da criação e os pormenores que aprova o Senhor apresentar na parte final do capítulo 2 de Gênesis. Nós vamos ler e vamos meditar nesses versos, e nós estamos em uma série de exposições em Gênesis, há já algumas semanas, chamada No Princípio, e hoje, especificamente, nós vamos ver a criação da mulher e a bênção do casamento. Então, vamos observar aquilo que a Bíblia vai nos ensinar nesses aspectos dessa passagem, a partir do verso 18 de Gênesis 2. Você pode ler, acompanhar, né, sentado como está. Eu vou ler, minha versão é Almeida século 21, a mesma projetada. Diz assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. E o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver como lhe chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o nome deles. Assim o homem deu nomes a todo o gado, às aves do céu, a todos os animais do campo, mas não se achava uma ajudadora adequada para o homem. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, este adormeceu, tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. Da costela que o Senhor Deus lhe havia tomado, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. E os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Vamos orar? Pai, que a tua palavra, mais uma vez, tenha primazia sobre nós, nos conduzindo em submissão, esclarecendo em nossa mente e coração aquilo que a tua palavra tem a nos ensinar, de forma que isso tenha efeitos, ó Pai, práticos em nossa caminhada. Tudo isso pedimos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Quantos irmãos aqui nessa manhã presentes, eu fiz o casamento? Levanta a mão, por gentileza. Tem poucos hoje aqui. Tem só 6, 7, quer dizer, 4 casais aqui, então, por enquanto. Tem uns ali fora que estão ajudando na recepção. É bem possível, 90% de chance que eu li esse texto no seu casamento. Mas hoje não é a mensagem de casamento. Mas aqui nós vamos ver o fundamento do casamento. É por isso que, se eu li esse texto no seu casamento, eu li esse texto no seu casamento. Por causa do que eu vou explicar hoje aqui, eu creio que esse texto vai nos ensinar. Nós já vimos, de forma clara, que Gênesis é o livro das origens. O nome, inclusive, revela isso. É o livro das origens que mostra o nascedor, o iniciar, tudo aquilo que Deus realizou, criou, em todas as esferas. E a importância de nós olharmos para trás, olharmos para a nossa origem, não é só olhar para saber de onde nós viemos. É isso também, mas é mais do que isso. É importante olhar para saber de onde nós viemos, porque a partir da nossa visão da criação, nós podemos e devemos avaliar o que está à nossa volta agora, para reavaliar a nossa relação com Deus, com as pessoas e com a criação. Nós olhamos para trás, olhando para a nossa origem, porque isso afeta, ou deveria afetar, como nós lidamos com as pessoas agora, com a criação de Deus agora, e em relação ao próprio Deus. Na última mensagem, eu mencionei, apresentei, até em slide, uma estrutura. O livro de Gênesis foi escrito com uma estrutura e uma divisão muito clara. E nós estamos, inclusive, nessa divisão, ou numa dessas divisões, a primeira delas. Depois do capítulo 1, que serve como um prólogo, ou seja, o pré-discurso, a apresentação do que vai ser discursada, aprova o Senhor a inspirar em Moisés uma estrutura que sempre é marcada pela ideia de origens. Essas são as origens, ou essa é a Gênese. Então nós estamos no primeiro desses blocos, que começou no capítulo 12, verso 4, com as origens do céu, da terra, e nós podemos já desdobrar e identificar do homem, da mulher, do casamento, da família, e assim por diante. E depois, a partir dos versos do capítulo 5, nós veremos essas divisões, com as origens de Noé, de Adão, Noé, os filhos de Noé, e assim por diante, até o final do livro. Mas estamos na primeira sessão.
E essas seções, ou cada uma dessas partes, chamada de origens, ou marcada pela descrição de origens, ela tem uma característica. Normalmente é apresentada um panorama geral e depois é apresentado os detalhes ou as questões específicas. Então, o panorama das origens e depois como essas origens têm a nos ensinar sobre algo específico. Uma genealogia geral e depois alguém naquela genealogia que é usada por Deus fazer algo específico. E assim por diante. Essa é uma característica bem interessante que nos ajuda a perceber isso, nos ajuda na leitura do livro de Gênesis. E nós vimos então no primeiro capítulo o panorama geral. E quando entramos na semana passada no segundo capítulo de Gênesis, nós passamos a ver algo específico, uma aproximação da parte final da criação com detalhes. E só para relembrar alguns desses detalhes que eu mencionei na última semana. Vimos na última semana, a partir do capítulo 2, verso 4, início dessa primeira divisão em origens ou das gerações, que Deus é trabalhador, Deus criou o homem à sua imagem, também para o trabalho. E os seres humanos, então, foram colocados no mundo como dispenseiros da bênção de Deus. Deus cria o mundo e a descrição no início do capítulo 2, verso 4, logo depois vai dizer, só faltava agora alguém para lavrar a terra, para fazer florescer, para desenvolver a criação do Senhor. Vimos também como Deus formou o homem, essa descrição de formar, foi usado um verbo específico, era usado para falar do trabalho de modelar um vaso, como um oleiro modelando um vaso. O Senhor formando o homem, criando o homem e então soprando o fôlego de vida nele, que é uma descrição específica da ação do Espírito de Deus que concede vida, o fôlego de vida. Vimos a primeira casa, a partir do versículo 8 do capítulo 2. A primeira casa, o Éden. O Éden, esse jardim que é plantado no Éden, Éden significa deleite ou prazer. E é o nome usado para apresentar o lugar onde Deus colocou tudo que o homem precisaria, não apenas para sobreviver, mas para a sua satisfação, para a sua alegria e para cumprir a missão que Deus lhes confiou. Destacados foram duas árvores desse jardim, a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Elas são apresentadas e logo depois a segunda dessas, a árvore do conhecimento do bem e do mal, vai ser mencionada mais à frente como parte do pacto de obras, ou seja, Deus estabeleceu que deveriam obedecer ao Senhor, não comer daquela árvore, para não demonstrar o desejo ou uma inclinação a buscar conhecimento do bem e do mal à parte de Deus. Mas o jardim do Éden possuía tudo o que de melhor Deus criou e foi ali colocado como provisão para o homem, para sustento e deleite dos seres humanos. Assim é descrito então a primeira casa. E então concluímos na última semana, mostrando aquilo que é chamado de mandato cultural e, como eu mencionei agora há pouco, o pacto de obras. O homem foi criado como um ser que trabalha, de acordo com a imagem de Deus, Deus trabalha. Então o trabalho não é uma consequência da queda, o trabalho não é um castigo. O homem não foi criado para o ócio e porque pecou agora é obrigado a trabalhar. Não, ele foi criado para o trabalho, mas porque nós pecamos, a queda humana afetou o trabalho, por isso o trabalho hoje não é o que era, não é o que era de forma alguma, tem os mesmos fundamentos, mas não tem os mesmos efeitos. Nós vimos no início do capítulo, na semana passada, eu mencionei na semana anterior também, desde o capítulo 1 já há esses elementos. Deus tinha declarado que o ser humano ia ser aquele que ia sujeitar, dominar a criação. No verso 5 do capítulo 2, diz que ele deveria trabalhar, e no versículo 15 diz como ele deve trabalhar. Cultivar e guardar, que foi onde nós estávamos caminhando para concluir na última semana. Primeiro, mostrando, como eu disse, o trabalho não é maldição. E segundo, essas duas palavras classificam, elas explicam como é feito o trabalho do homem. Deus nos criou para fazer o que no mundo que Ele criou? O que é esse cultivar e guardar? Vimos isso na última semana. Cultivar é produzir cultura. O mandato cultural é dado por Deus para que nós sejamos mordomos da criação e possamos, então, ter domínio sobre ela para produzir com ela, fazê-la florescer para glorificar a Deus e para o nosso próprio bem. Mas, além de cultivar, Deus mandou também guardar, que é proteger, zelar. Então, é responsabilidade de cada ser humano criado por Deus produzir cultura, mas sempre buscando proteger a criação de Deus, protegê-la do engano, protegê-la da mentira, protegê-la do mau uso, para que ela seja usada para servir ao Senhor. E o pacto de obras que Deus firmou, então, com os seres humanos. Ao dizer para eles que havia uma árvore que eles não deveriam comer, que o conhecimento do bem e do mal não deveria ser adquirido por aquele caminho, Deus colocou o ser humano num teste. Foi uma aliança que Deus firmou. Deus propôs os termos, porque Ele tem autoridade para propor os termos, e firmou uma aliança com os seres humanos, e que nós veremos no capítulo 3, na semana que vem,
antecipamos um pouco disso já, o ser humano quebrou. O teste estava posto, Adão e Eva falharam, e a partir disso, eles e seus descendentes nunca mais poderiam experimentar o livre-arbítrio. Por quê? Porque a vontade deles agora estava cativa. Eles estavam sujeitos à decisão que tomaram e colheriam as consequências, eles e seus descendentes, da desobediência ao Senhor. E então, nós passamos a descrição agora, no capítulo que lemos, na parte que lemos, melhor dizendo, do capítulo, de outros primeiros. Vimos a primeira casa, o primeiro homem, primeira aliança, agora outros primeiros. E então passamos à criação da mulher, apresentada a partir do versículo 18, com alguns detalhes. O verso 18 em si, nós lemos, se você puder observar, diz: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora, que lhe seja adequada. Algumas versões, a Ara, por exemplo, diz uma auxiliadora que lhe seja idônea. Mas é um uso de palavras que nós hoje não costumamos mais usar. Por isso, ajudadora adequada fica mais próximo do nossa fala cotidiana, né? Nossa fala atual. Nós precisamos observar alguns detalhes desse verso. É um verso, mas ele é extremamente profundo, extremamente rico. Observe alguns detalhes que eu vou destacar. Primeiro, diz que a primeira coisa que Deus fala nesse verso é que não é bom. E alguém pode pensar: ué, pastor, como não é bom alguma coisa, se até agora na criação Deus está falando que tudo é bom? O capítulo 1, versículo 31, não terminou dizendo que era muito bom? Não é bom aqui, não é de forma nenhuma uma contradição com essa avaliação do capítulo 1, verso 31. Por quê? Que nós temos que lembrar que nós estamos aqui numa aproximação dos detalhes da criação. Nós estamos aqui vendo uma espécie de zoom no capítulo 1, verso 26 e 27. Nós não estamos vendo aqui o que está depois do verso 31. A narrativa está nos remetendo de volta para o capítulo 1, 26 e 27. O que diz lá 1, 26 e 27? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens, sobre todo animal rastejante que se arraste sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Assim como o homem, a mulher foi criada no 6º dia. E apenas após a criação do primeiro casal, Deus declarou que o que ele havia criado era o quê? Muito bom. Então aqui nós estamos numa aproximação do 6º dia. A gente tem que ter cuidado, às vezes a gente lê na ordem que está descrito, a gente pensa que está lendo que está depois. Mas não é. Não tem uma criação após o 6º dia. Depois do 6º dia vem o 7º. O que Deus fez no 7º dia? Descansou. Ele não criou a mulher depois, enquanto estava descansando. Ele criou a mulher no 6º dia. Homem e mulher, criados à sua imagem e semelhança. Mas agora, aprova o Senhor nos aproximar. Qual é a aproximação? Quais são os detalhes? Nesse 6º dia, nesse ato de criação, de criar homem e mulher, o Senhor criou a mulher. Então, quando ele disse que não era bom, é porque ele não tinha terminado. Quando ele terminou, ele falou o quê? É muito bom. Antes de ele terminar, ele falou: não é bom, não está completo ainda. Quando ele terminou, verso 31 do capítulo 1, disse: agora é muito bom, agora está completo. Não é uma contradição, é apenas uma recontar em detalhes de algo que já foi dito de forma panorâmica. Lembra? Panorama, depois os específicos. E aqui nós estamos nos específicos do capítulo 1, 26 e 27. Diz que a mulher, quando é criada, ela é criada como uma ajudadora. Como eu disse, algumas versões trazem a expressão auxiliadora. A ideia aqui não é de forma nenhuma descrever algum tipo de inferioridade. Nós temos uma falsa noção de dizer que quem ajuda ou quem serve é inferior. Jesus Cristo corrigiu isso, não é verdade? Jesus Cristo disse: entre vocês estão discutindo quem é o maior sirva. Por quê? Porque entre vocês não vai ser como é entre os gentios, no mundo. Jesus corrigiu isso, porque lembra, Jesus está corrigindo para que as coisas sejam como elas eram na criação, redimindo tudo. Então, quando usa a ideia de auxiliador ou de ajudador, não é para descrever inferioridade, mas para apresentar a necessidade de apoio na missão dada por Deus. O que é isso? Homem e mulher precisam dividir responsabilidades para realizar melhor a missão que receberam. Nenhum deles poderia fazer o que Deus mandou fazer sozinho. Eles precisavam de apoio para dividir essas responsabilidades. Por isso, quando Deus inspira para essa aproximação, ele vai dizer: quando Deus criou a mulher, ela é agora uma ajudadora, alguém está ao lado dessa missão, para que ela possa ser feita de forma plena, de forma completa, porque sozinho nem homem e nem mulher poderiam assim fazê-la.
Então, ela é uma ajudadora, alguém que está ao lado para dividir responsabilidades no plano da criação. E é uma ajudadora adequada. Muitos concordam que a palavra adequada aqui poderia ser usada como complementar. Alguém que completa, adequado-se de completar. O que falta ao homem, a mulher supre. O que falta à mulher, o homem supre. Homem e mulher foram criados, então, para estarem juntos numa mesma responsabilidade. Deus os confiou, serem vice-regentes da criação, mordomos da criação. A mulher recebeu do Senhor essa missão de ser uma ajudadora, inclusive, na tradução grega do Antigo Testamento, que originalmente é hebraico, mas na tradução grega, a palavra para ajudador aqui, ou para auxílio, é a mesma palavra para descrever a ação do Espírito Santo, mesmo radical, paráclitos. Então, se fosse uma questão de ser subalterno, nós temos que decidir que o Espírito Santo é subalterno. E essa ajudadora, ela é adequada, ela é completa, eles se completam. Entre a criação do homem e da mulher, é verdade que parte da tarefa de vice-regente já estava em execução. Perceba aqui um detalhe de uma ampliação do capítulo 1, verso 26 e 27. Deus criou homem e mulher, mas nessa criação, Deus já tinha dado ao homem especificamente uma missão de começar uma tarefa que ele e a mulher fariam juntos, porque ele não pode completar sozinho. Observe agora o verso 19 e 20 do capítulo 2. E o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, e os trouxe ao homem. O que diz no sexto dia da criação. Para ver como ele chamaria. Essa é um acréscimo, essa é a especificidade. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o nome deles. Assim o homem deu nomes a todo o gado, às aves do céu, a todos os animais do campo, mas não se achava uma ajudadora adequada para o homem. Perceba a descrição quase que espelhada. Não é bom como esteja só, ele precisa de uma ajudadora adequada. Ele vai para a criação e observa o que Deus está criando, não tem ajudadora adequada. Não há alguém na criação para estar ao seu lado nessa missão que ele recebeu de Deus, que já está tentando começar, enviado por Deus, e não há alguém que lhe complete. Ele precisa desses dois aspectos, de um outro criado desses dois aspectos. Adão recebeu então uma tarefa de dar nome capaz de identificar cada um dos animais criados por Deus. Deus criou e delegou a Adão a tarefa de nomear e classificar. Essa tarefa tem nome, inclusive, hoje em dia. Aqui na igreja tem alguns de biologia, né? É taxonomia, não é isso? Taxonomia. Adão foi o primeiro biólogo. Ele foi o primeiro agricultor, o primeiro caçador. Ele foi o primeiro tudo que você pode imaginar, meu irmão. Só tinha ele e Eva, né? A tarefa era taxonomia. Era o quê? Dar nomes. Vá até os seres vivos e dê nomes a eles. É claro que ele não usou a nomenclatura que nós usamos hoje, no ambiente científico, né, latinizado, mas ele classificou, ele deu nomes. Entendendo que Deus tinha criado de forma diferente. Deus tinha criado animais terrestres para uma função, animais que voavam para outra função, e ele deu esses nomes, identificando. O mandato cultural estava se desenrolando aqui. Por quê? Essa foi uma responsabilidade dada exclusivamente à imagem de Deus. Aqueles que foram colocados por Deus acima dos animais da criação para governá-los e administrá-los, recebem essa tarefa. E aqui nós vemos um exemplo prático daquilo que diz o Salmo 8. Ouça o Salmo 8, apenas do verso 4 ao verso 8. Salmo de número 8. Que é o homem, para que te lembres dele. E o filho do homem, para que o visistes. Tu fizeste um pouco menor que os anjos, e o coroaste de glória e honra. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés, todas as ovelhas e os bois, assim como os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Deus lhe confiou a raça humana essa responsabilidade. E Adão estava iniciando essa tarefa aqui, e percebendo algo. A tarefa teve um outro propósito. Além da taxonomia de dar nomes, teve um segundo propósito, que era o quê? Demonstrar para Adão que lhe faltava uma companheira. Não era demonstrar para Deus que faltava algo para Adão. É demonstrar para Adão, revelar a ele, o que antes estava escondido nos seus olhos, está faltando algo a você que eu estou fazendo aqui, mas você precisa entender isso também. E então Deus continua a criação. Verso 21 e 22. Os irmãos podem ler? Então...
pastor da minha adolescência costumava referir a esposa dele, irmã Ruth Ferreira, como minha costela. Ele dizia assim, minha costela. Às vezes alguém pergunta assim, mas pastor, você acredita mesmo que Deus fez o homem dormir, tirou uma costela, criou a mulher? Meus irmãos, é melhor e mais fácil acreditar nisso do que acreditar, por exemplo, que alguém vai pegar o seu dinheiro e vai render 5% ao mês garantido, né? E tem gente que acredita nisso, não é verdade? Não é isso? É mais fácil acreditar que Deus pegou o homem, botou ele no sono e tirou a costela dele. Não é mais fácil acreditar nisso? É mais fácil acreditar nisso do que acreditar que o nada explodiu e expandiu e fez tudo. De que o caos virou ordem espontaneamente, sem ninguém fazer nada. Mas, a descrição de Gênesis, lembra? Desde o capítulo 1, versículo 1, Gênesis não está tentando provar nada. Gênesis está apenas descrevendo o que Deus fez. Não está se preocupando de dar as provas que nós, seres humanos, poderíamos, pela nossa crueldade, exigir. Você me vai informar. O que Deus fez? Deus formou a mulher, como havia formado o homem, como um artesão. É o mesmo verbo usado. Formou, trabalhou como um artesão. Então, a companheira do homem, que é tirada do seu lado, ela é formada por Deus como ele foi. Ambos agora, a imagem de Deus, vão poder cumprir a missão que Deus lhes confiou. Esse aspecto da criação da mulher tem algumas implicações que eu queria propor aos irmãos observar. Primeiro, que a mulher foi tirada do homem, mostrando a obrigação do homem de liderá-la e a intimidade que marca o casamento. Nós estamos recebendo uma responsabilidade. Alguém está agora sob nossos cuidados, no caso o cuidado de Adão, e agora homens sob nossos cuidados, e mostrando também a intimidade, alguém de dentro, é íntimo, tirado, está ligado. Segundo, o que eu queria chamar a sua atenção, é que denota ou apresenta uma ideia de proteção, imagem de proteção. A ideia da costela está debaixo do braço, a ideia de onde está protegida. Deveria estar debaixo dos braços e ser cuidada. Eu creio que Deus estava comunicando a Adão, quando Adão soube ou foi informado disso, olha, essa agora está sob seus cuidados. Você não deve só liderá-la, sim, mas deve cuidar dela, como se tivesse alguém debaixo dos seus braços, parte das suas costelas. É parte de você. E também, uma terceira e última implicação, eu creio que está aqui, nessa descrição, um sinal de que mesmo com papéis distintos, não existe hierarquia de superioridade. Antigos teólogos, inclusive, se não me engano, Matthew Henry é um deles, mas muitos teólogos defendiam essa posição, creio ser interessante. Por que Deus não tirou da cabeça? Ou do pé? Para mostrar que a mulher é superior ou que ela é inferior. Tirou do lado. A posição, os papéis são distintos, mas não existe hierarquia de superioridade. A liderança é a liderança conforme a liderança ensinada no Novo Testamento. Inclusive, com essa imagem em mente, é muito interessante isso. O apóstolo Paulo vai ensinar a igreja de Éfeso sobre casamento com essa imagem em mente. Na relação entre Cristo e a igreja, ele está com essa imagem em mente. Ouça com atenção alguns poucos versos de Efésios capítulo 5, versos 24 e 25 primeiro. Mas, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Agora o mesmo capítulo 5 de Efésios 32 e 33. Esse mistério é grande, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Entretanto, também, cada um de vós ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. O que Paulo estava ensinando, se olhar o capítulo em detalhe, você vai ver. Paulo está aqui ensinando a igreja de Éfeso o que está em Gênesis. Paulo estava pregando Gênesis capítulo 2, ele chega a dizer, portanto deixará o homem, seu pai e mãe, iniciar sua mulher, que é o versículo 24 do capítulo 2. Ele chega a dizer isso em Efésios capítulo 5, literalmente. Como Paulo está usando isso, ou de que maneira? Ele está falando dos deveres domésticos? Sim, mas mais do que isso, ele está mostrando que o próprio casamento, no seu esplendor original, era uma expressão para revelar como Cristo, Deus, por meio de Cristo, se relaciona com o seu povo. E é por isso, ou assim, nós recebemos nova luz sobre esse texto para entender que a mulher foi criada, então, como igual em valor, com papéis diferentes, homem e mulher, e agora tem a mesma missão. E cabe ao homem essa responsabilidade de liderar, proteger e conduzir. E cabe à mulher assumir a responsabilidade de ajudadora, complementar, aquela que está ao lado para completar
para que ambos cumpram o que Deus lhe mandou. É isso que creio que a Bíblia descreve nesses versos, com o apoio daquilo que o Novo Testamento nos ensina. Meus irmãos, esse, creio eu, ser um resgate necessário. Nós temos que assumir que é na história da humanidade, inclusive, muitas vezes, sob a bandeira do cristianismo, já houve corrupção e abuso desses termos, desse ensinamento. Mas a solução para eles não é romper com essas palavras. Não é largar de mão a ideia de autoridade, de submissão. Essa não é a solução. A solução é redimi-las, olhar para as Escrituras. Não é apenas seguir um influenciador A ou B da internet, que pode ou não estar falando certo. Possivelmente não, se estiver falando apenas de opinião. As minhas opiniões também, grande chance de estarem erradas. Mas nós vamos para as Escrituras, o que elas dizem, e nos submetermos a ela, nós é que somos os beneficiados. E depois de estabelecer esses detalhes, ou apresentar esses detalhes da criação do sexto dia, agora nós temos uma especificidade, um detalhe que é acrescentado, que nós não vimos antes no panorama no sexto dia, que é o casamento, o primeiro casamento. Observe, por gentileza, o versículo 22 de novo. O verso 22 é uma espécie de transição da criação da mulher para falar do casamento. Da costela que o Senhor Deus lhe havia tomado, formou a mulher, criação, e a trouxe ao homem. E a trouxe ao homem. Deus formou o homem, formou a mulher, e Deus criou o casamento. O casamento não é uma invenção dos homens em sociedade, pensando no que é melhor para nós. Não é. Porque se nós fizéssemos isso, nós inventaríamos alguma coisa que expressasse o nosso egoísmo e nosso desejo de satisfazer a nós mesmos, e não alguma coisa onde nós somos chamados a dividir com alguém responsabilidades, prazeres e alegrias e cuidar um do outro. Nós não inventaríamos isso. Inventaríamos outra coisa. Deus criou o casamento. Deus formou homem e mulher. Perceba a descrição. Deus trouxe ao homem. É uma descrição simples, porém profunda. Como um pai que traz a filha até o altar para o casamento, Deus trouxe ao homem a mulher que ele criou. Adão não precisou sair procurando, confiando nas suas habilidades. E aqui é um parênteses importante, né? Então, pastor, eu não devo procurar uma esposa? Não confie nas suas habilidades. Porque se você confiar nas suas habilidades, vai dar problema. Vai dar problema. Não por causa apenas da esposa, por você e por ela. Deus trouxe, então, pastor, é para eu ficar esperando ele trazer? Mas agora não tem mais só dois, né? Então, ele vai trazer, mas não é da mesma maneira. Lá tinha que unir apenas dois, só tinha eles dois. Mas Deus, eu creio que Deus traz ainda, mas com meios que muitas vezes nós não entendemos. Então, você que está nessa fase da vida, observe isso. Deus trouxe. Adão não confiou nas suas habilidades, Deus trouxe. Foi Deus quem trouxe para unir os dois. O Senhor apresenta a mulher ao homem como sua companheira para lhe completar e vice-versa. Essa descrição simples, singela, como se Deus dissesse: Adão, você lembra que quando você começou a tarefa, iniciou logo no começo, não tinha uma ajudadora idônea, uma companheira adequada, você lembra disso? Está aqui, eu fiz a companheira adequada a você e você é o companheiro adequado a ela. Eu fiz vocês dois. Eu criei vocês dois e agora eu estou unindo vocês dois. O casamento é uma instituição divina, foi criada pelo próprio Deus, sendo anterior até mesmo a outros ordenamentos importantes para a vida em sociedade, como, por exemplo, o Estado. O casamento é anterior ao Estado. E por isso, só Deus pode determinar como ele é constituído e como ele deve ser mantido. Só Deus. A humanidade pode desobedecer, pastor? Pode, mas não sem consequências. Pode desobedecer, mas não sem colher consequências da desobediência. Deus estabeleceu o padrão daquilo que ele criou e ele tem autoridade para tal. Seguir outra direção terá dificuldades. Algumas delas, infelizmente, para nós, mortais. E o mesmo desse princípio que Deus estabeleceu se aplica à família. Pois a família nasce do casamento e cada uma dessas ordenanças, ouça isso com atenção, cada uma dessas ordenanças de Deus, a família, o Estado, que também é uma ordenança de Deus, vemos isso no Novo Testamento, e a igreja devem atuar na sua esfera de ministério que Deus determinou para cada uma dessas ordenanças, sem buscar
controlar a outra esfera para os seus interesses. Eu vou dar alguns exemplos já em termos práticos. Por exemplo, muito comum em anos de eleição, né? Esse ano estamos livres disso, ano que vem volta, né? Pastor, político tal vai ajudar as igrejas. Está errado. Nós não precisamos de políticos que ajudem a igreja. Favoreça a igreja. Nós vamos que a esfera política, o agente político ele é um agente do Estado, né? Um agente do Estado, atue para o bem da sociedade. A igreja é uma ordenança de Deus, não precisa interferir ou desejar interferir. A igreja precisa controlar o Estado? Não, não deve. Inclusive, esse é um dos princípios mais caros aos batistas desde a sua origem, a separação entre igreja e Estado. Não é que eles são autônomos, fazem o que bem entender, não é isso, isso é uma interpretação errada. Mas é que eles atuam em esferas diferentes. O Estado é um ministro de Deus que tem a competência de aplicar a justiça, punir o mal e louvar o bem. Resumidamente, que ensina Romanos 13 e 2 Pedro 2. A igreja é ministro de Deus para anunciar aquilo que só ela pode fazer, sua missão. Anunciar arrependimento e salvação de Jesus Cristo, chamando os homens, denunciando o pecado, o mal, inclusive do Estado, quando for necessário. A igreja não precisa controlar o Estado, nem o Estado controlar a igreja ou servir a igreja nesse sentido. E também é falso dizer, o Estado determina o que é casamento. Não, não determina. Ele pode chamar uma coisa de casamento e determinar o que essa coisa é, mas casamento é criado por Deus. Pelo menos assim a igreja deve acreditar. Meus irmãos, o que me surpreende não é alguém que despreza a palavra de Deus acreditar nisso. O que me surpreende são cristãos e pretensos pastores acreditarem nisso. O Estado não deve ou não pode ingerir sobre o casamento, porque o casamento existe antes dele. O filho não determina o pai. O casamento é anterior ao Estado. O Estado deve controlar a educação dos filhos, das pessoas? Falso. A família é uma esfera distinta. Ela, a esfera do Estado, a esfera da igreja, outras esferas que eu poderia mencionar, elas convivem, se tocam em correlação, mas elas não se governam. Não é o Estado que determina como é a educação dos filhos. Esse é um falso engano muito comum no Brasil, inclusive, entre cristãos, até que militam na área de educação. Você tem essa visão? Observe. A família, os filhos, a relação pai e filho é anterior ao Estado. Se a vontade de Deus fosse que o Estado regulamentasse e restringisse, controlasse a criação de filhos, Deus criava o Estado primeiro, antes de criar a família. O Estado tem papel na família? Sim, para punir o mal e louvar o bem. Mas ele não pode controlar a família. Ele pune o mal e louva o bem, mas ele não pode controlar o casamento. Ele não pode controlar a criação de filhos. Essas são algumas aplicações práticas que a gente deve observar, que são muito comuns nos nossos dias. Erros, normalmente, não vou dizer sempre, mas normalmente, ligados à interferência de nossa própria desejo ou visão política na nossa teologia. E aí, nesse ponto, não faz nem diferença qual é o espectro político que você identifica, porque essa interferência ela é perigosa. A nossa visão das Escrituras que deve governar a nossa visão política, não o contrário. Nós não vamos acertar 100% do tempo, mas vamos ter essa percepção. As esferas estão distintas, e a família e o casamento são na esfera da criação. Deus estabeleceu, o que Deus estabeleceu é o que vale, pelo menos para nós, que cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. E aqui, destaco outro elemento importante, queria a sua atenção. O casamento é apresentado como uma dádiva e, ao mesmo tempo, uma ordem. Adão recebeu uma ordem, ele não tinha opção de não unir-se. Deus trouxe a mulher para unir a ele. E em nenhum lugar da Bíblia é dito que uma pessoa tenha obrigação, perceba essa palavra, de não casar-se. Por exemplo, para tornar-se mais santo. O sumo sacerdote no Antigo Testamento era casado. Os nazireus, que eram consagrados ao Senhor, para serviço ao Senhor, eram casados. Então, em nenhum lugar da Bíblia existe uma obrigação para se tornar mais santo de alguém que não case. Contudo, algumas pessoas podem receber de Deus o dom para o celibato, ou seja, o não casar-se, para um fim específico. Deus estabeleceu que sempre tem a ver com uma vida mais consagrada a Ele. Você pode ler isso em detalhes, 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios 7, Paulo explica isso. Há algumas pessoas, perceba, o casamento é uma dádiva e uma ordem, mas há algumas pessoas, Deus não deu a obrigação, não foi isso, mas Ele concedeu a algumas poucas pessoas a capacidade e o dom para se manterem sem casar-se. O apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 7. Mas para que essas pessoas sirvam a Deus, consagrem ao Senhor para servir a Ele. É nesse propósito.
Presta atenção, uma vida mais consagrada ao Senhor. Então esse é o casamento apresentado por Deus. O casamento, Deus une homem e mulher para lhe servir, para se completarem, para estarem à disposição do mandamento do Senhor. E qual foi a resposta do homem quando Deus trouxe a mulher? Versículo 23. Gênesis 2, 23. Nós vamos poder ler? Então disse o homem. Não sei se você já percebeu que essas são as primeiras palavras registradas como sendo ditas por Adão. Até agora ele não tinha falado nada que a gente sabe. A gente sabe que o homem fala pouco, né? Mas acho que Adão falava menos do que a gente, né? E mais, são as únicas palavras de Adão até a queda que são registradas. Não quer dizer que ele não falou nada, mas não se registrou mais nada. Só registraram essas palavras entre a criação e a queda faladas ou ditas por Adão. E as palavras registradas são a reação dele quando Deus lhe traz a sua companheira, a sua ajudadora, que ele completa. Essas palavras, inclusive, elas têm no texto hebraico, no original, uma estrutura de poesia, apresentando ou expressando a afinidade, a intimidade e o companheirismo entre o homem e mulher no casamento como Deus criou. A reação de Adão, lembre-se, Adão estava no estado de criação ainda santo, ele não havia caído. A reação dele foi a reação que Deus falou desde o começo, deve ser a reação de todos os casais. Ver no outro alguém que agora é uma bênção na sua vida, que para lhe completar, para lhe auxiliar naquilo que Deus estabeleceu como missão para eles. E quais são os princípios, então? Depois que Adão fala, Deus fala, estabelecendo princípios para manter o casamento de acordo com o padrão dele, de Deus. Os 2 últimos versos dessa manhã. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, eles serão uma só carne. Os 2 estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Deixar pai e mãe é uma expressão importante, porque revela uma mudança de prioridades. E Adão não tinha pai e mãe, não é verdade? Mas o princípio é sempre eterno, não é? Não é um princípio, não. Esse princípio agora serve nessa época, em outra época não serve. Não. O que Deus fala serve em qualquer época. Adão não tem pais humanos. Mas Deus anunciou desde o começo que vale para sempre. Deixa o homem pai e mãe. De alguma maneira, porque ele está inclusive dizendo para Adão o quê? Adão, o que você vai ensinar para os seus descendentes? Deixa o homem pai e mãe. Essa mudança de prioridades é o quê? Agora as obrigações são para com a esposa. Elas assumem a prioridade sobre todas as outras obrigações. Acima de todas as obrigações, há essa. Deixar o homem pai e mãe. O que é? A parte que eu costumo dizer disso em casamentos, né? É que, obviamente, isso aqui não é uma contradição com o mandamento de honra teu pai e tua mãe. A ideia é que deixar não é abandonar ou renegar. A ideia é de que agora você tem uma outra família, um núcleo familiar está se formando, e você tem responsabilidades nesse núcleo familiar que estão acima do núcleo onde você veio. Você honra seu pai e sua mãe, você cuida deles, mas só agora as suas prioridades de responsabilidade, de cuidado, liderança, de submissão, são nesse novo núcleo familiar. Ele é o lugar onde a sua missão de servir a Deus é realizada de forma prioritária. Mas sempre honrar o pai e mãe está válido. Não existe um mandamento que é só para criança. Todo mandamento é para todos os servos de Deus. Então sempre vai estar em voga ou valendo honrar pai e mãe. Então deixar o pai e mãe de forma nenhuma é renegá-los, mas mostrar que agora tem uma nova prioridade, há uma nova família nascendo. Porque se não for assim, a raça humana vai acabar. Ela não poderá prosperar da maneira como Deus estabeleceu. É assim Deus criou. E ele diz que isso é feito para que eles se unam. A expressão aqui na minha tradução é se unirá, mostrando a relação pactual entre homem e mulher. Observe que um dos aspectos que mais evidencia a imagem de Deus em nós é o nosso compromisso expresso em aliança com outra pessoa. Assim como Deus se relaciona em termos de aliança com o seu povo, Ele nos ensina a fazer assim também, e o casamento é uma dessas alianças, eu diria, a aliança prioritária para a vida humana. Existem outros relacionamentos que também devem ser firmados por aliança. Por exemplo, a membresia da igreja.
Nós estamos em aliança, em compromisso, pactuados uns com os outros. Mas, homem e mulher, esses são unidos nesse pacto com um elemento exclusivo. Eles são unidos e passam a ser o quê? Uma só carne. Interessante porque a mulher foi tirada da onde? Da costela, né? Adão era uma carne, virou duas, para Deus falar, agora vocês voltam a ser uma. Mas não por causa da questão física, biológica, mas por causa do pacto, da aliança que eu estou firmando entre vocês. Aqui nós temos apresentado a singularidade do casamento num nível de comprometimento que é único em comparação com qualquer outro relacionamento que você pode possuir na sua vida. Nenhum outro relacionamento que você possui deve assumir esse nível de unidade. Uma só carne. O plano de Deus sempre foi que o casamento fosse monogâmico entre um homem e uma mulher. E não há como defender qualquer outra visão de casamento usando a Bíblia de forma honesta. Usando a Bíblia de forma honesta, só dá para defender essa posição, porque é a única posição das Escrituras. Jesus, quando questionado sobre isso no Novo Testamento, ele chega a dar, o que a gente diria no português popular, né? Dá um nó nos seus questionadores, dizendo assim, vocês estão falando da lei de Moisés, mas como é que foi na criação? O que ele está dizendo para eles vocês querem evocar a lei? Sim, a lei veio de Deus. Mas como é que foi que Deus criou o casamento? E eles ficam sem entender como responder. Sabe por que Moisés colocou isso na lei? Por causa da dureza do coração de vocês. Interessante porque Jesus é a única pessoa que pode falar, não é por causa da dureza do nosso coração, né? Ele pode falar, é de vocês. O coração de vocês não se submete ao que Deus estabeleceu na criação. Então Deus tem que colocar na lei. Tem que detalhar na lei como fazer. Porque vocês não obedecem a Deus. Tem que estar na lei, tem que ter punição. Porque vocês não obedecem à lei. Tem que punir o adultério na lei. Tem que botar na lei que o adultério é punido na praça pública. Porque vocês não obedecem à criação. Vocês não seguem o caminho da criação. Por isso Deus tem que colocar isso na lei. Deus sempre estabeleceu isso como padrão. Esse é o plano de Deus. Homem e mulher unidos de forma monogâmica. Essa união também tem implicações para o corpo. Nessa união, o corpo do esposo passa então a estar reservado para a exposição exclusiva à sua esposa. O corpo da esposa reservado para a exposição exclusiva ao marido. Eles são uma só carne e o corpo deles agora é exclusivo para a exposição um ao outro. Tanto que depois da queda eles têm que cobrir os seus corpos para manter a intimidade e a exclusividade. Somente unidos em uma só carne, no casamento, eles não estarão em pecado em compartilhar a intimidade dos seus corpos. É por isso que a igreja prega claramente que o sexo é para o casamento. Não é porque a igreja é retrógrada e quer impedir você de alguma coisa. É porque a Bíblia ensina isso para o seu bem e para o meu bem. Para o meu bem e para o seu bem. É só na união de uma só carne que essa partilha não será pecaminosa. Do contrário, ela colhe consequências, porque Deus perdoa, mas as consequências muitas vezes nos acompanham. É por isso que a Bíblia nos ensina, essa união tem implicações, e perceba, não só no ato sexual em si, isso tem implicações na hora de vestir. Infelizmente, a modéstia no vestir foi abandonada por muitos homens e mulheres cristãs, o que mostra o estado adoecido das nossas igrejas. A modéstia foi abandonada. Se alguém é capaz de expor o corpo nas redes sociais, o que ele não é capaz de fazer quando está a sós com o namorado ou com a namorada? Se alguém é capaz de se expor para todo mundo ver na praça pública, que é a rede social, o que ele não faz quando está com alguém do sexo oposto, do trabalho, da faculdade, numa viagem, onde é que seja? O que ele não faz quando ninguém vê? Você perceba como isso tem implicações. Quando nós abandonamos a modéstia no vestir, nós estamos tentando romper com o que Deus estabeleceu. O casamento é o lugar da exposição até do corpo. E qualquer exposição fora dessa é pecaminosa. É pecaminosa. E quando ela é feita por gente que não conhece o Senhor, não me surpreende, me entristece, mas não me surpreende. Mas quando ela é feita por homens e mulheres de Deus, por jovens criados no Evangelho, batizados, gente consagrada ao Senhor, ela me entristece grandemente. Porque se você se expõe na rede social, expondo o seu corpo, me desculpe, eu tenho dificuldade de acreditar que na intimidade, com o namorado ou com o sexo oposto, tem controle. Eu tenho dificuldade de acreditar.
Porque se não está tendo modéstia em público, por que teria modéstia privada? Tem implicações. Deus criou homem e mulher para uni-los no casamento, e até nossos corpos de vestir devem declarar nossa convicção do que Deus estabeleceu e dos efeitos da queda sobre essa área. Em suma, o que vimos nas últimas 2 semanas, vimos o primeiro lar, o Éden, um lugar de deleite, completo de recursos. Deus não só nos entregou uma missão, Ele nos colocou no lugar onde tudo estava à nossa mão para realizá-la. Vimos como Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança, lhes confiou tal missão, lhes confiou o mandato cultural, os uniu no casamento, formou a primeira família. E agora observamos a santidade do casamento e como isso tem implicações para a vida humana em geral. Boa parte dos problemas que são percebidos na sociedade tem nítidas raízes na desconfiguração da família como Deus estabeleceu e no abandono do padrão de Deus para o casamento. Coisas que nós nem imaginamos, como o aumento da criminalidade, pode ser facilmente rastreado a lares fragmentados e quebrados, geralmente, infelizmente, com pais covardes, abusivos ou que abandonam. Infelizmente. Raras exceções. Você, quantos irmãos tiveram a oportunidade já de visitar pessoas que estão aprisionadas, sentenciadas por causa dos seus crimes? Tive já algumas oportunidades. Alguns de fato declaram que tem pai e mãe cuidando deles, mas a maioria vem de famílias quebradas e sofridas, até às vezes com um deles, especialmente a mãe, uma mulher consagrada ao Senhor, que está inclusive chorando por eles, orando por eles, mas normalmente com pais que ou foram abusivos ou abandonaram, às vezes as duas coisas. O descarte da vida humana, banalizando o aborto. A destruição do controle, da administração do sexo por meio do casamento, dessa estrutura, essa moldura. Perceba quantas implicações tem no mundo à nossa volta. Nós ligamos no noticiário e vemos essas coisas se multiplicando, o florescimento do mal, por causa da ruptura com o padrão do casamento, da família. Perceba que há uma relação causa e efeito, elos conectados. E a igreja, nós, não só a nossa igreja, os cristãos, nós temos responsabilidade nisso. Porque lá para meados, para o fim da década de 60, nós somos os primeiros que engolimos esses ensinamentos do mundo sobre família, banalizando o casamento, banalizando a sexualidade, ou tentando torná-la um tabu onde nunca se fala e se conversa com os filhos. Nós, cristãos, alimentamos isso. Alimentamos isso. Mas, pastor, como é que a gente faz então? A gente volta para as origens. A gente não está no Éden, não dá para reconstruí-lo à nossa força. Deus vai reconstruir o jardim, mas nós podemos obedecer a Deus. Nos arrepender e obedecer a Deus. Abandonar o pecado e obedecer a Deus. Pastor, se eu já quebrei esses princípios na minha vida, se arrependa, abandone e volte para o Senhor. Fala, Senhor, me ajuda a viver como alguém resgatado, redimido em Jesus Cristo. Que essas coisas estão sendo reconstruídas na minha vida. Para eu voltar a viver nesse padrão. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a voltar. Para que essas coisas, os princípios da criação, do trabalho, o casamento, a família, a pureza, tudo isso seja preservado na minha vida. Não só para o meu bem, para o seu bem. Mas isso tem efeitos à nossa volta. Tem efeitos à nossa volta. Tenho certeza que muitos jovens aqui, na faculdade, se tiverem uma conversa franca com um amigo ou uma amiga sobre sexualidade, vão ser taxados de alienígena, porque a distância já está grande demais. Mas perceba, nós fomos criados para isso. O que é alienígena ou estranho a esse mundo criado são essas falsas ideias sobre a vida, sobre sexualidade, sobre casamento e família. O que pertence a esse mundo, deveria pertencer, é o que Deus criou. Essa que é a regra. É assim que Deus estabeleceu desde o começo. E nós não vamos nos arrepender de obedecer ao Senhor. Te garanto. Nós obedecemos ao Senhor. Nós não vamos lamentar. Pelo contrário. Mesmo que nos custe no começo, no final nós seremos gratos ao Senhor. Obrigado, Senhor,
porque eu te obedeci, porque eu lutei, porque eu me arrependi, deixei para trás o pecado. Obrigado porque eu voltei à origem da tua vontade. Nós não vamos nos arrepender disso. Pelo contrário, será alegria ao nosso coração, satisfação para a nossa alma e, acima de tudo, reforçará o nosso testemunho. Vamos orar? Senhor meu Deus, nós chegamos perante o Senhor, reconhecendo que na nossa vida cotidiana caminhamos longe em muitos aspectos daquele que era a tua vontade desde o começo. Tua palavra expõe, ao narrar a criação, a formação do homem e da mulher, nosso primeiro lar, que era um jardim pleno e completo, tudo que nós precisávamos. Tua palavra deixa claro, Senhor, o quão distante nós estamos. Sabemos, é verdade, como a tua palavra também ensina, que em razão da queda humana, o nosso pecado nos distancia, faz esse abismo entre nós e o Senhor. Pai, mas nós, o teu povo, alcançados pela tua graça em Jesus Cristo, redimidos pela boa nova do Evangelho, que é capaz de restaurar todas as coisas, pedimos então que essa restauração, Pai, nos conduza de volta às origens. Não tentando falsear um tipo de jardim para nós, mas confiando que à nossa frente, no futuro do teu povo, da igreja, há um jardim nos aguardando na Nova Jerusalém, ó Pai. E que caminhamos para lá, sendo a cada dia transformados, restaurados, para sermos conforme o teu plano inicial. Para isso, Senhor, nos pedimos, nos faz a imagem do teu Filho Jesus Cristo cada dia mais. O homem perfeito, aquele que obedeceu, cumpriu todos os mandamentos, realizou perfeitamente o mandato cultural, aquele que redimiu tudo aquilo que era ensinado pelo Senhor desde o começo, expresso na criação. Nos ajuda a sermos formados à sua imagem, conforme a sua semelhança, para que possamos então, ó Pai, viver de forma a glorificar o teu nome, encontrar a satisfação que a nossa alma tanto deseja e testemunhar da tua graça e do poder do Evangelho em nós. Tudo isso, Senhor, pedimos, no nome bendito de Jesus. Amém.